Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Hoje, dia 9 de junho, sim, pessoal, hoje é sexta-feira, final de semana chegou, depois de um feriado, então acaba que fica um final de semana mais prolongado, né, para muitas pessoas, é isso aí. Que esse final de semana seja muito abençoado, né, gente? E nós temos aniversariantes especiais hoje, né? Todo dia temos, né, gente? Todo dia são pessoas especiais. Algumas que pode chegar esses parabéns meus até elas. Então é o Vitor Palazzo, lá de Rio Verde, né? Quando eu trabalhei em Rio Verde com os jovens e adolescentes, ele ainda era um jovenzinho, hoje ele é papai já, muitos anos de casado. Aliás, ele casou... um ano antes de mim, eu acho. Acho que foi eu no mesmo ano, começo do ano, acho que foi no ano anterior ao meu. Tá aí o Mauro Roberto da Silva, lá de Tuiutaba, mas que mora em Brasília, né, Mauro? Espero que você também esteja me ouvindo. O pastor Lúcio Camilo, da Igreja Sal da Terra, lá do Pirapitinga, em Tuiutaba. E o Maurício Silva Lima, que é meu primo, né? Mas esposo da Jane. Vamos que vamos, gente. E aí, os aniversariantes, parabéns, gente. Se tiver bolo, qualquer coisa, pode mandar pra mim aqui que eu comemoro aqui à distância, tá, gente? Oh, se não. E aí, gente, felizes vocês que estão participando aí. Nós estamos cada dia mais tendo mais participantes entrando. Agora a Hilda também, ela está participando do sorteio. Então, se seu nome, se você já mandou e eu não falei, me acorda aí, tá? No canal, deixando uma mensagem. Então, nós temos a Cida, a Eliene, a Cleusa, a Ruth, a Selma, o Luiz, a Lídia, a Neuza e a Hilda, né? Então, se você já está concorrendo e eu não falei aqui, me ajuda aí, por favor, para eu não me esquecer de você, tá bom? Gente... E vamos que vamos para a nossa leitura, que hoje ela é grande, né? Tá tendo as leituras grandes, mas abençoadas, porque Deus tem falado conosco. Ah, não se esqueça que a nossa irmã Paulinha deixou aí no nosso canal, né? Uma boa explicação aí sobre Davi, que foi muito interessante dentro do contexto que nós já lemos, né? Então vai lá, dá uma olhadinha, deixou aí ontem. Então dá uma olhadinha no dia de ontem, na data, lá esta pequena explicação que ela deixou pra gente lá, muito abençoada. Que Deus abençoe você através da palavra que ela deixou pra gente lá, tá bom? E vamos que vamos! 1 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 38. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como o novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor seu Deus por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse: Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: Recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisar. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo.
Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio. Assim, Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel, enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. No mês de Ziv, o segundo mês durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4,5 metros à frente do templo. Salomão também fez janelas com grandes molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura, o segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes, por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das paredes usadas na construção do templo, era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. Que legal, né? A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez construída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então, esta mensagem do Senhor veio a Salomão. Quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo Israel. Assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro e para o piso usou tábuas de cipreste. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento.
Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os 2 querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede à outra, enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala. Revestiu os 2 querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de 2 folhas de madeira de oliveira e batentes de 5 lados. Essas portas de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de 4 lados de madeira de oliveira. Fez também 2 portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas, e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro, entre cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, durante o 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês de Bul, durante o 11º ano do seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. Atos 7, de 1 a 29. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã, e lhe disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito,
E o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses, quando tiveram que abandoná-lo. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quando Moisés vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. Salmo 127, de 1 a 5. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Salomão. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Provérbios 16, 28 a 30. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com os olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso, põem em prática. Encerramos nossa leitura de hoje com a bênção do nosso grande Deus. Com certeza, sendo permitido por Ele, amanhã estaremos aqui novamente para mais uma leitura. Mas não se esqueça de continuar intercedendo pelas nossas irmãs, né, a missionária Helena, pela nossa irmã Áurea, pela nossa irmã, a mãe do nosso irmão Salatiel, me fugiu aqui, desculpa, Salatiel, e também pela minha prima Ana Maria, né? Não se esqueçam de estar intercedendo por essas pessoas, que Deus continue abençoando-as e curando, né? Em nome de Jesus, conforme a vontade do Senhor, com certeza, né? Gente, outra coisa, não se esqueça de compartilhar o link da nossa leitura. E se você ainda não se cadastrou no nosso canal, cadastre-se.
Se você não sabe como fazê-lo, procura alguém para te ensinar a se cadastrar no canal, a ativar o sininho, a fazer comentários, a dar um like na nossa publicação, porque isso é muito importante para nosso canal, com certeza, tá bom? Então vamos que vamos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4:8. Deus é justo e bom. Vamos?